Ok, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia da URI. Hoje a gente vai ter a palestra da doutora Lúcia Dillenburg. Ela tem graduação em agronomia pela URGS, é mestre em botânica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em botânica pela Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, é professor do programa de pós-graduação em botânica da URGS, trabalha principalmente na área de ecofisiologia de espécies arbóreas, entre elas a araucária. Então, muito obrigado, professora Lúcia, por Eu que agradeço. poder fazer uma fala aqui para a gente, né? O PPG agradece. Então, eu vou tentar botar minha apresentação. Vocês estão me escutando agora e me vendo, né? Sim. Então, tá. Então, antes de mais nada, agradecer a Tanise, que intermediou esse convite, e ao Rodrigo, a quem eu acabei de conhecer. Dizer que é a minha primeira experiência de uma palestra assim online, porque a URGS praticamente parou e eu não recomecei minhas aulas ainda, então vamos ver no que vai dar, tá? Então, estou vendo algumas carinhas por aí, mas gostaria de saudar todo mundo e agradecer a assistência e vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ver. A Tanise me ensinou. Presente não. Tela inteira. Ok. Palestra. Então, eu vou tentar a versão. Tem PDF. Eu quero esta aqui. Deixa eu ver. Tá, vocês estão enxergando, gente? Não, Lúcia, acho que você vai ter que ir ali onde está o apresentar agora, Hum. na barrinha embaixo, O Alau. e ali no Peraí. apresentar. Isso. Tá, só um E ele vai pouquinho, ter é porque um. ele só me. É que ele não me dispôs, ele não me prontificou a botar o PowerPoint, só o PDF. Vamos de PDF mesmo. Tá, mas igual você tem que compartilhar sua tela, você tem que ir ali em apresentar agora, e ali vai ter um ícone tela inteira. E clicando ali, sua tela compartilha com a da gente. Peraí, vamos ver. Aí, agora compartilhou a tela, aham? Tá, vamos ver. Porque eu estou num computador diferente do que eu. Compartilhou? Sim, Tá, então eu não vou mexer em mais nada, vou usar o PDF. Pode ser? tá bom. Tá visível? Eu Sim, podia tirar essa parte aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Assim, melhorou? sim, Então tá. Posso começar, gente? por favor. Então tá. Então, qual era a minha proposta de tema, que inclusive eu tive que fazer uma pequena alteração, era fazer uma retrospectiva de tudo que eu e meu grupo, e na verdade todo esse trabalho só aconteceu por causa dos inúmeros alunos que passaram pelo laboratório. Então, fazer uma retrospectiva do que eu chamei de 20 anos, mas que na verdade eu me dei conta depois são 25 anos, tá? Isso, então, começou em 1995, embora eu já estivesse na URGS em 1992, e se arrasta até o dia de hoje, tá? Então, todo esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Ecofisiologia Vegetal, lá da URGS, com a minha primeira orientada em 1995 e a última em 2019, porque eu tomei uma decisão recente de que eu não oriento mais alunos, e só o que eu vou fazer até me aposentar é tentar publicar um monte de coisa que ficou devendo durante todos esses anos, tá? Bem, então esse é o título da minha palestra. Deixa eu ver aqui. Então, gente, tudo isso que eu vou mostrar para vocês, que é só assim um pingadinho, está dentro de um projeto guarda-chuva do laboratório, que o título era Fatores que afetam a regeneração do pinheiro brasileiro, uma abordagem ecofisiológica. Então, toda a minha formação é em ecofisiologia, embora eu tenha feito agronomia na graduação, eu já, desde a metade do curso, eu senti que o que eu queria era algo muito mais biológico e menos agronômico. E dentro da biologia, eu sempre me encantei pela área ecológica. E, na verdade, a ecofisiologia é ecologia, porque a proposta é tu tentar usar a fisiologia para responder uma pergunta que sempre é de natureza ecológica, tá? Então, sempre tive uma predileção muito grande, um gosto pessoal por espécies arbóreas, e quando eu voltei do meu doutorado, eu fui parar no laboratório que era gerenciado pelo professor Alfredo Ferreira, não sei se vocês conhecem,
e ele trabalhava com germinação de araucária, fez trabalhos lindos com essa área, e eu resolvi ir no estágio seguinte, na planta já germinada, e tentar conhecer um pouquinho mais sobre essa espécie que sempre me encantou e que eu tenho certeza que dispensa apresentações, tá? Bem, vocês vão perceber dentro das pinceladas que eu vou dar dos trabalhos que a gente fez, que as principais abordagens que a gente utilizou, fosse em bacharelado, mestrado, doutorado, foi ter experimentos que envolvia cultivar as plantas em vasos, normalmente a partir de semente, e, quando possível, aliar os experimentos em casa de vegetação com experimentos a campo, tá? E quando a gente fez trabalho a campo, a gente fez muita coisa na Flona de São Francisco de Paula e no Promata da PUC, que agora eu sei que mudou de nome, acho que é CPCN Promata, tá? Bem, como eu disse, eu não vou apresentar a araucária para vocês, mas para entender o projeto Guarda-Chuva, que é fatores que afetam a regeneração do pinheiro brasileiro, a gente tem que entender um pouco sobre aonde que a araucária cresce e aonde que ela tipicamente se regenera, onde é que ela constrói novas populações, tá? Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul alguns ambientes bem clássicos de recrutamento de novos indivíduos de araucária, que são a zona de campo. Então, a gente tem bem caracteristicamente no nosso Planalto, deixa eu sair daqui, ver o que eu fiz. Bem, deixar isso aí. Um mosaico de campo-floresta. Então, a gente tem florestas de araucária e, no meio dessas florestas, campos que são tipicamente invadidos pela floresta. Ou seja, a nossa tendência climática atual é de que a floresta se expanda sobre os campos. Tá? Então, um dos ambientes de recrutamento de novos indivíduos é a zona campestre. E aqui a gente pode ver várias araucariazinhas de várias idades. Às vezes aparecem uns pinos no meio do caminho, colonizando os campos. Bem, um outro ambiente de recrutamento bem clássico é a própria borda da mata, porque a mata tanto pode invadir crescendo a partir das bordas ou mandando indivíduos para o meio do campo e ali criando capões. Então, a borda de mata é um outro ambiente de recrutamento. Dá para ver a araucariazinha, uma jovem aqui, e outras espécies arbóreas no meio do caminho. Bem, e também novos indivíduos são recrutados no próprio subbosque florestal, ou seja, no interior da mata. Tá? Então, a gente tem aqui um indivíduo de araucária angustifolia, jovem, no subbosque florestal, e nem sempre o subbosque, onde a gente encontra a araucária, é da mata nativa, porque a gente também observa implantações de pinos, que a gente teve a oportunidade de acompanhar lá na Flona, que é um subbosque muito depauperado de vegetação, com muita cicla de pinos, mas é muito comum se encontrar essas plantinhas de araucária, cuja idade a gente desconhece, parecem jovens, mas às vezes pode ter uma idade mais avançada do que a gente pensa, que é algo que depois eu vou discutir com vocês, tá? Então, esse é um subbosque florestal, entre aspas, né? Porque é uma plantação, na verdade, de pinos, tá? Ok. Bem, então a ideia é tentar explorar, usando a araucária, então, como nossa planta focal, que fatores fossem abióticos ou bióticos que poderiam estar limitando ou facilitando o recrutamento desses novos indivíduos nesses ambientes que eu mostrei para vocês, tá? Eu gosto muito dessa figura, vou passar meio rápida por ela, porque ela mostra que para uma espécie vegetal prosperar num lugar, ela vai passar por alguns filtros, tá? Um filtro que não vai ser o foco da minha apresentação, que é um filtro histórico, ou seja, para uma espécie poder estar num local, ela primeiro tem que ter a chance de chegar lá. Chegando lá, seja por que mecanismo for, ela vai passar por um filtro fisiológico, ou seja, o ambiente onde ela chegou tem que ser compatível com a fisiologia dela. Ela tem que poder germinar, sobreviver, crescer e deixar descendentes, tá? Mas também tem o filtro biológico, porque ela não vai chegar sozinha, não vai estar sozinha. Então, ela vai competir, ela vai ter que se defender de predadores, de herbívoros. Então, isso tudo também vai afetar, é um novo filtro, se ela vai conseguir prosperar ou não naquele ambiente, tá? Então, a gente se deteve bastante nesses dois filtros, fisiológico e biológico, dentro da nossa abordagem.
Bem, no meu doutorado eu trabalhei bastante com a questão hídrica, então uma das primeiras perguntas que a gente fez foi sobre de que maneira a disponibilidade de água poderia afetar o sucesso no estabelecimento e depois no crescimento da araucariazinha nesses ambientes de recrutamento dela, tá? E a gente deu uma ênfase bastante grande na limitação de água, então a gente está falando em disponibilidade escassa de água, porque embora a gente saiba que esses ambientes têm bastante chuva, sempre tem períodos de seca e quando a plantinha é jovem, o sistema radicular dela é limitado. Então é uma pergunta pertinente nesse sentido, tá? Então a gente fez experimentos sobre repercussão da limitação de água e sobre mecanismos fisiológicos dela lidar com essa escassez de água. E mais recentemente, já agora no fim do meu período de orientação, a gente avaliou a capacidade que a espécie tem de absorver água pelas folhas. Tá? Bem, um resumo do que a gente já pôde observar. A araucária é super conservadora à luz da água, significa que ela transpira pouco e consome pouco. Tá? Então, significa que se ela transpira pouca água, ela também precisa beber pouca água. Então, ela é bastante econômica. E quando a água escasseia, ela fica mais econômica ainda, porque ela tem um forte fechamento estomático. Tá? Então, isso é bem característico da araucária. Bem, embora ela seja bastante conservadora, a gente viu que ela tem uma tolerância à seca relativamente alta, tanto quando plântula quanto juvenil, embora ela pertença a um grupo que seja bastante tolerante, que são as coníferas, tá? Então, dentro das coníferas, ela não é das mais tolerantes, mas comparado com as angiospermas, espécies arbóreas angiospermas, ela é bastante tolerante à seca nessa fase, tá? Bem, outra coisa bem bacana que a gente descobriu recentemente, na verdade isso se sabe agora que é a verdade para várias espécies, é que ela é capaz de absorver água líquida que se deposita sobre suas folhas. Isso é extremamente importante porque ela é capaz de absorver a água da chuva e também todo esse nevoeiro tão característico do ambiente dela e que acaba gerando gotículas de água na folha, essa água também pode ser absorvida. E a gente constatou que mesmo sem água no solo, ela pode viver só dessa absorção de água pelas folhas por muito tempo, tá? Então isso é bem interessante. Bem, isso aqui eu vou passar bem rápido. Isso aqui são lacunas que ficaram super importantes e que outras pessoas vão preencher, que a gente tem muita pouca informação de estresse hídrico da planta no campo e absolutamente nada ainda sobre vulnerabilidade e embolia. Eu não vou gastar tempo explicando o que é isso, mas basicamente é a planta deixar entrar ar dentro do sistema. Então, hoje se sabe que para saber se uma planta é tolerante ou não à seca, a gente tem que fazer essas curvas de vulnerabilidade, porque quem é muito vulnerável, um pouquinho de calor demais, falta de água demais, ela já entra em colapso. Então, a gente não sabe ainda sobre o quão vulnerável a araucária é a essa embolia, tá? Bem, gente, um segundo fator que a gente também explorou foi a luz. A gente viu que a araucária se regenera dentro da mata e fora da mata. Então, a gente tentou procurar estabelecer qual é a relação entre o padrão de regeneração dela e o regime de luz em subbosques. E a gente tentou também ver como é que ela se comporta quando ela é cultivada sob vários níveis de luz, tá? Bem, comparando a presença de plântulas de araucária em vários subbosques, a gente observou, vocês não precisam ler isso que eu vou narrar para vocês, isso aqui é mais uma cola para mim, tá? A gente observou que, na verdade, a escassez de luz no subbosque não é um fator limitante para a araucária se estabelecer lá. Até porque a gente encontra ela em subbosques bem sombrios e, às vezes, dentro do próprio subbosque, ela parece estar mais presente nos ambientes mais sombrios lá dentro. Tá? Então, isso não parece um fator limitante para ela se estabelecer. Talvez seja um fator limitante para ela crescer e chegar no dossel, tá? Bem, e a gente vai ver que a araucária é muito plástica em relação à luz, ela tem um jeitão completamente diferente na luz e na sombra, então isso já dá uma vantagem para ela e explica como ela pode tanto se regenerar no subbosque
como ser a pioneira no avanço do campo. E a gente também viu, muito interessante, enquanto ela tem reserva de pinhão, e o pinhão tem muita reserva, as plantas que tiverem super sombreadas, elas dão estirão. E claro que esse estirão pode fazer com que ela chegue na luz. Claro que se ela estiver sendo sombreada por uma floresta, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas se ela só estiver coberta por um dossel de gramíneas, esse estirão pode levar ela para o sol, tá? Mas se ela não encontrar o sol, ela não vai morrer. Ela vai ficar se comportando como uma planta de sombra. Bem, e todo esse cultivo que a gente fez de plantas culminou com estudos com araucária na escuridão, que eu não vou relatar muito aqui, mas a gente, com esses experimentos, cultivando a planta na total escuridão, a gente percebeu que a araucária, ela é muito insensível a quanto de luz ela tem, quanto ela tem o pinhão. Então, eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês agora, algumas fotos, tá? Então, para quem não conhece a plântulazinha de araucária, pinhão, tá aqui ela com sua porção subterrânea, com a sua porção aérea, e a plântula de araucária, que aqui já deve ter, assim, alguns, sei eu, talvez uns 70 dias de idade, ela, a primeira coisa que ela faz com as reservas do pinhão é começar a botar tudo para baixo, nessa estrutura aqui que fica bem alargada, que é o hipocótilo. É como se ela transferisse boa parte do que está aqui para o corpo dela, para depois usar essa reserva para estender a parte aérea, para estender mais raízes. Então, é tipo um dreno secundário, onde ela bota as reservas dela, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica dela. E essa transferência para essa estrutura que a gente chama de hipocótilo parece não responder muita coisa, parece que tem um ritmo constante e é o que ela faz, talvez até para se livrar do pinhão, evitar que o pinhão seja consumido antes dela transferir tudo para o corpo dela, tá? Bem, então, agora dois fenótipos bem diferentes, uma plântula de sol, supraescleromórfica, normalmente os ramos bem ascendentes, ela bota tudo meio para cima, folhas que realmente são espinhentas, um fenótipo mais raquítico, mais assim, meio frágil na sombra. Então, ela tem dois fenótipos completamente diferentes, tá? Então, isso mostra a plasticidade que eu já tinha relatado para vocês. E um aspecto importante, embora a gente chame isso aqui de plântula, é possível, nunca ninguém acompanhou por quanto tempo elas ficam nesse estágio, crescendo devagarinho, mas sem morrer. Então, pode ser que esse indivíduo seja muito mais velho do que a gente imagina, tá? Título de curiosidade, gente. Algumas plântulazinhas já mais crescidas, com muita luz, 50% da irradiação máxima, que isso aqui não é muita sombra, não, tá? Você não percebe muita diferença. E para quem não conhece, olha a araucária no escuro, ela é fantástica. Totalmente branquinha, albina. Olha o estirão que ela dá. E a gente fez um experimento recente que ela aguentou nada mais, nada menos do que a gente cerrou o experimento com 3 meses na escuridão. E ela estava muito bem. Claro, com esse jeitão estranho, tá? Mas ela é extremamente resiliente e ela fica lá, tanto na sombra quanto no escuro, por muito tempo. Bem, saindo um pouco da parte da água e da luz, agora falando um pouquinho de química do solo, o único fator químico que a gente abordou do solo foi nitrogênio, tá? Então, uma das dissertações, ela focou qual é a forma de nitrogênio que a araucária prefere. Então, para quem está mais familiarizado, existem duas formas principais. Ok, não estou muito hábil nisso. Nitrato e amônio. E a gente fez um teste de fornecimento dessas duas formas e também foi ver no campo quais são as formas mais disponíveis para a araucária, tá? Bem, o que a gente descobriu? Que o amônio, que é o NH4+, é a forma de nitrogênio que dá um crescimento mais equilibrado para a planta e é a forma que predomina na região campestre. E o nitrato, se a gente só dá nitrato para a araucária, ela fica como se tivesse deficiente de nitrogênio. Então, vou mostrar direto as fotos. Aqui, a araucária alimentada com amônio, e aqui com as duas formas. E eu não sei como tirar essas tralhas daqui, mas vamos lá. E aqui ela com nitrato, tá?
Então, ela com nitrato, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um jeitão meio mais espinhenta, mais escleromórfica, ela fica um pouco clorótica ali no ápice. É um fenótipo completamente só mudando a forma de nitrogênio que se dá para ela, tá? Ok. Bem, e o que a gente conta no campo? Na mata, a gente viu que tem muito mais nitrogênio, mas é principalmente na forma de nitrato. E no campo e na mata de pinos, tem menos nitrogênio, principalmente na mata de pinos, tem muito pouco, mas o amônio, que é a forma que ela gosta mais, é a forma predominante. Tá? Bem, pessoal, não sei como é que eu estou de tempo, mas vamos lá, nem vou olhar. Aí a gente também explorou propriedades físicas do solo. Então, a gente já teve água, teve luz, a parte química, e a gente explorou dois aspectos relacionados, que é oferecer para a araucária compactações distintas do solo, adensamentos do solo distintos e profundidades distintas, tá? Então, no experimento de adensamento, essa figurinha que vocês estão vendo aqui em cima, mostram vasos todos do mesmo volume, onde a gente ou botou o substrato sem adensar muito, só acomodou naturalmente o solo, ou compactou, aí o volume obviamente reduziu, porque foi mais compactado, e preencheu esse espaço para ficar o mesmo volume, ou compactou ainda mais e preencheu esse espaço com um solo mais frouxo para ter todo mundo o mesmo volume. Ou seja, aqui a raiz encontrava uma camada um pouco adensada, aqui mais adensada, tá? E aqui embaixo vocês têm o jeitão das raízes nas três situações, e dá para ver que o adensamento fez com que a raiz pivotante, tão característica da araucária, não conseguisse penetrar tanto no solo, tá? Mas, por outro lado, observe as raízes laterais se desenvolvendo bastante para compensar. E aviso que, na verdade, a araucária não deu a menor bola no que diz respeito ao crescimento, ela cresceu até um pouco melhor nessas duas situações do que nessa aqui, tá? Então, a gente percebe que a raiz pivotante não conseguir ir até lá embaixo não parece ser algo fundamental para a araucária. Bem, e a outra abordagem que a gente usou foi, em vez de limitar a profundidade pelo adensamento, a gente usou vasos, todos com o mesmo volume, mas uns profundos e fininhos, e no outro extremo, um bem curtinho, mas bem largo. Então, o volume era sempre o mesmo. E, de novo, os dois extremos, a araucária aqui pôde desenvolver a sua pivotante, aqui ela não pôde. Daqui a pouco sai essa tela, que eu não sei se vocês estão vendo isso, atrapalhando. Olha o sistema radicular dela. Não dá para ir para baixo, vai para os lados. Tá? Em termos de crescimento, dá para ver que a araucária está super bem, e até ela ficou melhor quando a gente não ofertou esse volume totalmente vertical para ela. Porque aqui, como ela só teve como opção crescer para baixo, que não tinha espaço lateral, ela teve problema provavelmente com oxigenação, pouco oxigênio lá no fundo. Então, a araucária não parece se importar se ela tiver que botar as raízes para o lado, ela parece ser bem plástica do ponto de vista radicular, tá? Bem, gente, resumindo isso, então, adensar o solo faz com que a planta fique com uma raiz mais curta, mais grossa, então um sistema mais superficial, mas ela até acumulou mais massa para nossa surpresa. E a gente acha que ela se beneficiou desse adensamento porque a araucária tem um sistema radicular assim meio grosseiro, tá? Então, tu adensar faz com que a raiz fique mais perto do solo, dá um contato mais íntimo, isso pode ter ajudado ela, mais do que um solo muito fofinho, onde não tem tanto contato, tá? Já no experimento de profundidade, aquele dos vasos de diferentes tamanhos, a gente concluiu que impedir o crescimento vertical da raiz pivotante não impede um adequado crescimento. Claro que isso no estágio de plântula, talvez quando adulto pode comprometer um pouco a sustentação. E o que está aqui embaixo eu já tinha falado antes, tá? Então, não preciso usar a colinha agora. Bem, pessoal, saindo do mundo dos fatores abióticos, a gente explorou alguns fatores bióticos também, e um deles, que eu vou relatar brevemente, foi o quanto que a araucária
precisa de micorrizas, tá? Então, vou supor que vocês já tenham noção do que são essas associações micorrízicas. Quase todas as espécies fazem essa associação. Elas são boas para a planta, são boas para o fungo. E algumas espécies dependem mais, outras menos dessa associação. A gente tentou ver se a araucária é dependente e olhem só o resultado. A gente tentou eliminar micorrizas da vida da araucária, e aqui a gente inoculou, estimulou, e a planta tem um crescimento completamente distinto. E eu devo dizer que houve outros estudos de outros grupos, quase que concomitantes, e todos chegaram à mesma conclusão. A araucária depende de encontrar seus parceiros micorrízicos para ter um desenvolvimento adequado, tá? Bem, gente, eu sinto que eu devo estar meio que estourando no tempo, eu vou pular essa parte aqui, que não acrescenta muita coisa. Então, a mensagem importante é que a araucária é super dependente das suas micorrizas. Então, onde ela for parar, ela vai ter que encontrar seus parceiros micorrízicos, senão ela pode ter problema de crescimento e competitividade, tá? Então, ela é super dependente, e a gente percebeu também que tem muita variação temporal e vegetacional na disponibilidade desses esporos micorrízicos. Bem, e para encerrar, gente, mais uma abordagem, que é como é que a espécie se relaciona com as suas vizinhas, porque ela nunca estará sozinha, tá? E a gente fez estudos de competição no campo, em casa de vegetação. A parte de casa de vegetação eu não vou relatar. E também vimos um outro tipo de relação, que era a araucária atuando como uma planta berçário, ou seja, abrigando outras plantas, que a gente chama de nursing effects. Bem, na parte de competição, a campo, a gente plantou araucária, semeou em mata de pinos, em mata nativa e no campo, tá? E para manipular a competição na floresta, o que a gente fez foi tentar reduzir a interação da nossa araucáriazinha, que está aqui nessa gaiola, para os pinhões não serem comidos, cavando trincheiras e cobrindo com plástico para ela não interagir muito com o que tem lá fora, que aqui no caso é o pinso. E a mesma coisa a gente fez na mata nativa. Claro que a gente não teve como eliminar a competição aérea, porque daí teria que derrubar a floresta. Então, a gente só manipulou a interação radicular. Já no campo, a gente fez manipulações do tipo, não manipulou, largamos a araucária no meio do dossel de gramíneas, e ela teve que se virar com tudo. Afastamos só as partes aéreas das gramíneas para ela receber mais luz, está aqui a araucáriazinha crescendo, ou eliminamos a vegetação toda ao redor para tirar a competição radicular e aérea também, tá? Bem, o que a gente encontrou, tá? No campo, nossos plantios resultaram em baixíssima sobrevivência, talvez por ter mexido muito, as formigas atacaram nossas plantas. Então, a gente teve 46% só de sobrevivência, e a causa morte foi ataque por formigas, mas mesmo assim deu para ver que a grande interação ali que acontece, e do ponto de vista negativo, é com as raízes da vegetação campestre, ou seja, tem muita competição com as gramíneas. Até porque, no início da vida da araucária, a raiz é mais superficial, ela vai ter muita competição com as raízes da vegetação campestre, tá? Na mata nativa também tivemos problema de sobrevivência, só 54% sobreviveu, e a causa morte foi infecção fúngica. E a gente percebeu, na verdade, que retirar a interação radicular foi ruim, ou seja, a gente tem um impacto positivo de ter interação radicular, é bom para ela interagir com as raízes das outras plantas. Então, tentar remover competição, na verdade, surtiu um efeito negativo, porque ela quer interagir, e aparentemente isso se deve à interrupção de redes de micorrizas. Se a gente tenta fazer as trincheiras, a gente corta essa rede de micorrizas, e isso parece atrapalhar mais do que ajudar, tá? Bem, no plantio de pinos, ali ela sobreviveu super bem, talvez até por não ter quase subbosque lá dentro, 85% de sobrevivência, e muito pouco efeito de competição radicular com pinos. Então, a competição é pequena, então é possível que aquelas plantinhas soltas lá no subbosque fiquem lá um tempão,
esperando, de repente, abrir um dossel ou cortar o pinus para ela poder chegar lá em cima. Ok, gente, finalizando, nem tudo é competição, a gente já viu até que tentar remover competição radicular na mata atrapalhou as nossas plantinhas. E para finalizar, então, a gente também fez alguns experimentos, tentando ver o quanto que a araucária, essas mais soltas no campo, assim como as vassouras tão comuns nessa região campestre, como que essas duas espécies poderiam facilitar a chegada de outras espécies, para criar aquele capãozinho para começar uma nova floresta, tá? Então, eu só vou apresentar uma parte do trabalho onde a gente comparou o microclima e a fertilidade do solo no campo aberto, embaixo desses indivíduos de araucária e embaixo dessas vassouras aqui, que é o Baccharis uncinetto, tá? Para ver se elas melhoravam as condições para a chegada de outras plantas, tá? Bem, a gente percebeu que no verão não é muito surpreendente, as temperaturas e a demanda evaporativa da atmosfera foram bem menores embaixo das árvores de araucária e também no interior daquelas vassouras do que no campo aberto, mas também houve melhorias na química do solo, especialmente embaixo das araucárias, tá? Isso aqui que eu tenho minha colinha, não apresentei os dados aqui, mas melhorou em termos de fósforo, de potássio. Essencialmente, esses dois estariam mais disponíveis do que no campo aberto, tá? Bem, então a gente sugere que esse grande número de plântulas que acabam aparecendo embaixo de araucárias adultas não envolve só o efeito já bem conhecido, que é o efeito puleiro. Para quem não conhece a araucária, então solta no campo, se atribui esse efeito dela agregador, dela ser um ótimo puleiro para as árvores, que ali vão dispersar sementes de outras espécies. Mas além de elas ter um excelente puleiro e facilitar a dispersão, ela também teria esse efeito de berçário, de melhorar as condições para a sobrevivência e crescimento de plantas. O que eu não estou relatando aqui, até porque a gente não explorou esses dados ainda, é que, na verdade, a araucária abriga uma série de espécies embaixo dela, mas ela não é muito acolhedora com ela mesma, tá? Então, os bebezinhos araucária não se dão tão bem embaixo da araucária, se dão melhor embaixo de outras espécies, como tipo o Baccharis, tá? Bem, o que eu não abordei nessa retrospectiva, só para vocês saberem que também existem esses estudos. A gente tem estudos também com as variedades de araucária angustifolia, a típica, a Enderrices e Caiová. A gente testou se elas têm diferentes ritmos de crescimento. A gente também tem reação da espécie quando ela sofre danos por herbivoria, tipo formiga come tudo, ou um ratinho come o caule, só deixa um toquinho. Já antecipa que a araucária consegue rebrotar, bem interessante. Também começamos a comparar a tolerância ao sombreamento dela com a sua espécie irmã, do ponto de vista de que é outra gimnosperma nativa, né? O Podocarpus lamberti. E também, mais recentemente, foi minha última orientação, foi em nível de TCC, a gente caracterizou todo o desenvolvimento escotomorfogênico da araucária, ou seja, tentamos ver como é que ela se comporta na escuridão total. Até já dei para vocês uma pincelada do jeitão dela, tá? Mas isso optei, então, não mostrar. Pessoal, fica aqui também registrado, tá? Eu fiz as contas, eu listei aqui todas as teses de doutorado, dissertação de mestrado, monografia de bacharelado, que tiveram a espécie araucária angustifolia como especial. Então, ficaram de fora quem não lidou com a araucária, tá? E para minha surpresa, é só uma coincidência, mas foi legal. Eu achei 25, e 25 é os 25 anos da minha retrospectiva. Lá sei eu, achei legal, tá? Pessoal, não posso deixar de agradecer aos apoios recebidos ao longo desse tempo, na forma de bolsas e auxílios, CNPq, FAPERGS, CAPES e a própria Propesp e URGS, que sustentou esses trabalhos. E meu agradecimento total, aqui os primeiros autores de todos esses trabalhos aqui foram os meus alunos que passaram por mim, então, desde 95 com a Simone, encerrando com a Monique, que está agora na Itália, com seu trabalho, então, de escotomorfogênese, tá? Sem eles e sem elas, nada teria sido possível. E
Então, meu muito obrigada, e agora, então, eu não tenho a mínima ideia quanto tempo eu falei, então vocês podem cortar agora a minha palavra e vamos conversar, tá? Muito obrigado, professora Lúcia. Foi uma fala muita informação, né? Bom, levantamento de 25 anos tem dado para caramba aqui.